Nesse vídeo a gente vai falar sobre transformadores, que são dispositivos destinados a elevar ou baixar nível de tensão e corrente, né? Eles baseiam no princípio da indução eletromagnética, que foi descoberto pelo Stern. Ele viu que quando uma corrente atravessava um condutor, ela gerava um campo magnético. E sabendo disso, o Faraday pegou esse condutor e deu várias voltas no núcleo de ferro, né? Quanto mais volta ele dava, mais intenso era o campo magnético, né? Então, ele ampliou esse campo magnético gerado pelo condutor. A gente já fez esse experimento, mas vamos fazer novamente para a gente entender sobre transformadores. Então, nós temos aqui uma bobina, nós temos aqui uma bateria de 3 volts, vai gerar uma corrente nessa bobina, que vai gerar um campo magnético, ok? Se acessar essa corrente, não temos campo. Ok? Cessou a corrente, não temos campo. Isso aqui foi a primeira, ó. Energia mais bobina é igual ao campo magnético. Ele verificou também que campo magnético mais bobina é igual a energia. Campo magnético, o ímã, bobina, e para indicar a geração de energia é um LED. Vamos lá. O campo magnético tem que ser variável para ter corrente induzida. Não pode ser contínuo, tem que ser variável. Ok? Então, funciona, né? Então a segunda descoberta dele também, ok. E o que é um transformador? É a soma disso mais isso. Primeira bobina a gente vai ter a bobina primária, a gente vai ter energia mais a bobina primária, que vai gerar um campo magnético. Isso aqui é um eletroímã, né? Energia mais bobina é igual a eletroímã. Na segunda bobina a gente vai ter o campo magnético gerado pela primeira bobina, a bobina e a energia que a gente deseja coletar, quer seja elevada ou baixada. Então, a primeira bobina, nós temos aqui um transformador desmontado, né? Ele serve para baixar a tensão, servia para baixar a tensão, você alimentava com 220, saía 12. Se eu injeto 220, saiu 12, se eu injetar 12, deve sair 220. Então, desmontei ele. Temos aqui a primeira bobina. Eu falei que a primeira bobina se comportaria como um eletroímã. Vamos ver se realmente estou correto. Aqui temos gerador 12 volts, alternada. Então a primeira bobina deve funcionar como um eletroímã. Vamos lá. Ok. Então, ok, né? Primeira bobina realmente funciona como um eletroímã. Você para de rodar, não há de ter geração e não tem corrente, ok? Tranquilo. A segunda bobina vai receber esse campo magnético, vai ter uma corrente induzida e eu vou ter energia na saída. Se eu alimentar com 12 volts a bobina de 12 volts, eu vou ter 220 na saída. Se eu alimentar com 220 volts a bobina de 220, eu vou ter 12 volts na saída. Então eu vou fazer o processo reverso. Ao invés de eu abaixar a tensão, eu vou elevar a tensão. Vamos ver se eu consigo. Para indicar essa geração, essa elevação de tensão, eu vou usar uma lâmpada de 9 watts
de 100 a 240 volts, ok? Lâmpada comum. Aqui o soquete comum. Então, todo transformador serve para abaixar e elevar. O mesmo transformador que eleva serve para abaixar. É assim que funciona numa subestação. Então, aqui como se fosse um gerador eólico, aqui como se fosse o transformador da subestação, e aqui nossa carga, vamos lá. Ok? Então eu elevei de 12 para 220. E por que que eu elevo e baixo tensão? Eu elevo, no caso do sistema elétrico, eu elevo quando eu desejo transportar tensão e abaixo quando eu desejo alimentar as cargas, né? Aqui, ó. Aqui é como se fosse um aerogerador. Potência é igual a tensão vezes corrente vezes raiz quadrada de 3 para o sistema trifásico. Raiz de 3. Então a potência do aerogerador 12.100.000 VA, volt-ampere. A tensão que ele gera, 600 volts. Se eu dividir essa potência pela essa tensão, eu vou ter a corrente. 2.023 amperes. Essa aqui é a corrente de um aerogerador. Se eu fosse transportar essa corrente, eu teria que usar um cabo muito grosso, é uma corrente muito alta, uma bitola muito grande para poder transportar essa corrente. Porque corrente requer cabo. Quanto maior a corrente, mais grosso deve ser o cabo. Então, a estrutura para suportar o peso desses cabos teria que ser uma mega estrutura para suportar o peso do cabo de cobre. Pesa muito. O custo seria muito elevado, porque o cobre é caro. Então, o que é que eu faço? Mantenho a mesma potência, elevo essa tensão de 600 para 3.800. Quando eu elevo essa tensão, a corrente cai. Por quê? Porque agora eu vou dividir essa potência por essa tensão. Se eu dividir isso aqui por isso aqui, eu vou ter isso aqui, ó, 87.8696 amperes. Então, a corrente caiu de 2.023 amperes para 87.96 amperes. Então, aí sim, com essa corrente aqui eu consigo transportar no cabo de 95 milímetros, que suporta até 182 amperes. Então, o custo já fica mais acessível. Então, a estrutura não precisa ser tão grande para suportar o peso desse cabo, que é um cabo mais com a bitola menor. Ok? Então, para isso que eu elevo a tensão no sistema elétrico. E eu baixo para poder alimentar minhas cargas, né? Chega na subestação, eu baixo de 13.000 para 380 para poder alimentar ar-condicionado, alimentar retificador, sistema de iluminação. E elevo mais ainda se eu quiser transportar para uma distância mais longa ainda. Se eu quiser levar para uma subestação coletora que fica em Itaçaba, eu tenho que levar para 69.000 volts. Então eu levo mais ainda essa tensão. E eu consigo transportar no cabo também com a bitola bem menor. E eu não vou ter tanto custo, né? E também a questão de perda de potência, ok? Então é para isso que a gente eleva e baixa a tensão. Na nossa casa a gente eleva e baixa também. A gente abaixa para 5 volts para carregar um celular. A gente abaixa 220 volts para 5 para carregar um celular. A gente abaixa para 12 volts para alimentar um rádio. A gente eleva também para uns 5.000 para acendedor de fogão. 10.000 para flyback de televisão. 10.000 a 20.000 para cerca elétrica. Então eleva de 220 para 2.400 no fogão no forno micro-ondas. Então, de acordo com a minha aplicação é que eu vou dizer se eu quero elevar ou se eu quero baixar a tensão, né? E como você viu, para eu poder elevar a tensão alternada, eu uso apenas um trafo, um transformador. Eu uso um transformador para poder elevar a tensão e para poder baixar a tensão alternada. É muito simples. Com tensão contínua, corrente contínua, já é mais complicado. Eu preciso de um circuito oscilador para ficar chaveando o transformador. Eu não consigo elevar e baixar a tensão contínua. Como você viu, tensão contínua não gera tensão, não gera o campo magnético contínuo, não gera tensão, não gera corrente induzida. Por isso que eu não consigo elevar nem baixar a tensão contínua.
Para isso eu preciso de um circuito oscilador para poder oscilar e assim ter uma corrente induzida, né? A gente tem nossas linhas de transmissões. A maioria das nossas cargas na nossa casa é corrente contínua, mas a tensão que chega na nossa tomada é alternada. Por quê? Justamente por isso, porque é difícil você elevar e baixar tensão, né? Nós temos apenas uma linha de transmissão contínua, que se eu não me engano é de 500 kV. O restante é toda alternada, ok? E aqui nós temos um trafo que funciona com corrente contínua. E eu falei que os trafos não funcionavam com corrente contínua, né? Mas aqui nós temos um sistema diferenciado. Nós temos aqui a entrada 220 volts, a saída 12 volts, ok? Saída 12 volts, contínua, entrada 220 volts alternada. Como é que eu consigo baixar de 12 volts, de 220 volts, corrente contínua, né? Aqui entra alternada, mas ela passa a ser contínua aqui a partir desses 4 diodos, 1 diodo, 2 diodos, 3 diodos e 4 diodos. A partir desses 4 diodos aqui é corrente contínua pulsante. E aqui é filtrada e fica uma corrente contínua aqui, né? E como é que eu consigo transformar essa corrente contínua? Baixar essa corrente contínua de 220 para 12 volts. Aqui eu vou ter que ter, como eu falei, tem que ter um circuito oscilador. Esses MOSFETs, juntamente com esse CI, formam um circuito oscilador que vai fazer essa corrente contínua aqui, ó, pulsar nesse trafo aqui, ó. Então vai ter aqui um PWM, onda quadrada, que vai fazer com que essa tensão contínua fique pulsando nesse trafo e assim ter os 12 volts na saída. Então, para eu poder baixar de 220 volts para 12 volts, eu preciso desse circuito todo. Se fosse alternado, eu usaria apenas um trafo, ok? Mesma coisa aqui, ó, no break. No break ele transforma de 12 volts, eleva de 12 volts para 220 volts alternada. Novamente, preciso dos MOSFET. 1, 2, 3, 4. 4 MOSFET que vai receber um PWM que vai fazer com que essa tensão contínua pulse nesse trafo e esse trafo consiga elevar de 12 volts para 220 volts alternada. Novamente, ó, tensão baixa, corrente alta, cabo grosso. Aqui é 12 volts, cabo grosso. Do outro lado, 220 volts, cabo fino. Corrente baixa, cabo fino, ok? Então aqui eu consegui elevar de 12 para 220 volts. Eu preciso de um circuito oscilador, beleza? Espero que tenha entendido e valeu!